Como vai, sétimo ano? Mais uma aula de CME do sétimo ano, dando continuidade da ética, tá? A ética e a moral dos nossos costumes. Vamos lá, sétimo ano. CME, mais uma videoaula da semana do dia 21 de maio. Nós estamos falando sobre o homem e a ética, né? Na semana passada, nós terminamos falando de um texto que falava em um apelo de um idoso, texto de um autor desconhecido. Bem, qual foi o meu objetivo e qual foi o objetivo do autor com esse texto? Simplesmente falarmos sobre a questão do idoso no Brasil e no mundo. Por quê? Porque no mundo inteiro, exceto em alguns países, o idoso, essa fragilidade que o texto mostrou do idoso, ela é compensada com carinho e respeito à maioridade. O texto quis mostrar a fragilidade do idoso, o descaso para a pessoa idosa. Nós vamos mostrar uma situação social do idoso no Brasil. Eu quis elaborar um texto para que que nós tivéssemos mais consciência, porque eu aprendo todos os dias, e eu estudo todos os dias e aprendo todos os dias com a pessoa, por eu ser extremamente observador, sobre essas questões, até porque um dia vocês irão envelhecer tanto quanto eu estou. Então, eu faço sempre essa apologia para mostrar do respeito, né? O que nós podemos fazer com os nossos idosos. E o texto fala assim: o envelhecimento é uma questão explorada por pesquisadores, epidemiologistas e estatísticos por meio de investigações científicas. Ou seja, cientistas e epidemiologistas, eles procuram sempre estudar as doenças nas quais a pessoa idosa está mais predisposta a pegar. Vocês têm ouvido muito falar sobre o Covid-19 e que algumas pessoas elas são passíveis de pegar essa doença com mais facilidade, tá, do que as outras, do que vocês mais novos, porque o nosso organismo ele está mais frágil do que vocês, do que o de vocês. Então existem pessoas estudando sempre essas doenças, esses vírus que se concentram no nosso organismo e que eles têm que ser estudados para poder dar mais qualidade de vida e mais tempo de vida aos idosos. A gente que ama nossos pais, a gente que ama nossos avós. Vocês já pararam para pensar que os pais de vocês envelhecerão e que vocês vão ficar mais velhos também? Que tal a gente parar para pensar que a gente tem que cuidar mais deles? Dar mais qualidade de vida, menos apurrinhação para eles. Aí o texto fala assim: encontradas na literatura nacional e internacional que revelam a projeção notória desta população de idosos no panorama mundial, bem como nos países desenvolvidos, a população idosa aumenta significativamente e, a contraponto desta realidade, aponta que o suporte para essa nova condição não evolui com a mesma velocidade. O texto fala propriamente que quanto mais a pessoa envelhece, menos as pessoas estão fazendo por ela, menos condição estão dando para elas. A preocupação
com esse novo perfil populacional, vem gerando nos últimos anos inúmeras discussões e a realização de diversos estudos com o objetivo de fornecerem dados que subsidiem o desenvolvimento de políticas e programas adequados para essa parcela da população. A essa parcela que eles estão falando é a parcela dos idosos, que está aumentando cada vez mais. Por que está aumentando cada vez mais? Vamos lá, vamos pensar. Antigamente, as pessoas tinham mais filhos, as mães ficavam mais em casa, era mais tutora de vocês. Os pais ou o pai de vocês, eles saíam para trabalhar e a mãe ficava cuidando dos filhos. Esse cuidado com os filhos fazia com que o casal tivesse uma quantidade maior de filhos, porque tinha quem cuidar, tinha quem dar carinho, higienizar, arrumar a casa, fazer as refeições na hora certa. E hoje em dia, com um mundo muito industrializado e o perfil das pessoas mudaram, das mulheres e dos homens, as mulheres saíram para o mercado de trabalho para poder ajudar os maridos a ter mais objetivos, a conquistar mais coisas, e fizeram com que tivesse menos filho, porque não poderiam cuidar dos seus filhos. Os filhos, praticamente, de algumas pessoas são cuidados pelos avós, pelos primos, pelos tios, pelos irmãos ou nas creches, para que as mulheres e os maridos e as mulheres possam trabalhar para adquirir bens, para adquirir coisas materiais. O mundo novo, né? Esse perfil populacional vem gerando esse tipo de política e faz com que as pessoas tenham menos filhos. Tendo menos filhos, obviamente, vai acontecer de diminuir a quantidade populacional e o mercado de trabalho vai gerando uma quantidade maior de pessoas de idade maior dentro do mercado de trabalho. Pessoa com mais experiência, pessoas com mais desenvoltura vão continuar trabalhando e ficando idosa trabalhando sem poder se aposentar ou não podendo se aposentar. Devido a esse fato, tá? O que acontece? Nós temos que ter mais cuidados específicos com a pessoa idosa, porque ela já se sente cansada, não só fisicamente, como também mentalmente. E ela não tem tempo para ter lazer, que a gente sempre fala. E o que vai gerar isso? Vai gerar uma sociedade envelhecida, cansada, tá? E sem programas adequados para essa pessoa poder ter lazer. A carga horária de trabalho é muito grande. Essa política que eles fazem atualmente não gera um tempo para que elas possam se distrair. E isso os cientistas têm estudado com mais zelo, com mais cuidado. Assim sendo, esse artigo, tá, que está aí para que vocês possam ler, ele tem o objetivo de discutir sobre a situação social do idoso no Brasil, considerando o espaço demográfico, ou seja, o espaço que as pessoas têm e a quantidade de pessoas por esses espaços. Ou seja, hoje se verticalizou as moradias. O que eu falo de verticalizar? Antigamente nós tínhamos casas, vilas. Hoje em dia nós temos condomínios, apartamentos. Ou seja, são casas em cima de casas, para que o espaço dê todo mundo. A quantidade de pessoas é muito grande pelo espaço físico em que nós temos hoje. Ou seja, nós estamos com mais vulneráveis a ter problemas de vírus, de contágios por causa disso.
esse Covid mostra bem essa tendência natural que os cientistas aqui estão falando. Quanto mais pessoas próximas, mais você tem a probabilidade de contágio. E muito mais essas pessoas idosas que têm o organismo mais, por estar envelhecido, por não ter tanta vitalidade, pegar com mais facilidade. Então esses aspectos, tá? Ele é muito interessante nessa relação. Eu coloquei para que vocês façam, peguem o livro de vocês, a página 24 e 25. Lá existem 9 questões a serem feitas por vocês. Algumas são respostas pessoais. Não adianta o Sérgio dar a resposta para vocês. Eu quero que vocês respondam. Peguem e respondam. Algumas respostas, elas estão no livro. Foram extraídas de todos os textos dos livros. E outros textos extras que eu tive, que eu passei para vocês. Então vamos lá. Eu quero e eu acho que vocês precisam disso. Fazer essas 9 questões para que vocês tenham mais consciência e que vocês peguem o feedback, ou seja, de todo esse conteúdo. Até mais. Valeu, 7º ano CME.